Esporte, segundo o dicionário, significa cada uma das atividades físicas desenvolvidas por uma pessoa ou um grupo, com regularidade ou não, com o fim de recreação ou competição. Mas será que realmente conhecemos todas as modalidades esportivas? É isso que vamos saber hoje sobre a hidroginástica. Está começando o Mais Esporte. Mas antes, claro, você já sabe, siga as nossas redes sociais. Vem com a gente! A hidroginástica é um tipo de atividade física que virou moda na década de 80 e desde então vem ganhando público continuamente. Em linhas gerais, sua prática consiste de uma atividade corporal contínua em um ambiente aquático. E esse é o diferencial da hidroginástica: o uso do ambiente aquático tanto para dar resistência aos movimentos, tornando os exercícios mais eficazes, quanto para proteger as articulações dos impactos que seriam causados pelos mesmos exercícios se fossem executados em outro ambiente. Uma aula de hidroginástica é feita geralmente em piscinas, mas nada impede que possa ser realizado em lagos ou no mar, de modo em que a água atinja até a altura do ombro do praticante. Isso é importante por dois motivos. O primeiro é que a água nessa altura permite uma maior eficiência em exercícios localizados para os membros superiores. O segundo é que possibilita a permanência das pessoas bem apoiadas sobre os seus pés na piscina, posição ideal para não danificar a coluna lombar, ao mesmo tempo que também permite o acesso à prática de pessoas que não sabem nadar. Bom, agora a gente vai falar com quem realmente entende da hidroginástica. Professor Alexandre, professor Miguel, obrigado, viu, meninos, por terem aberto as portas das piscinas para a gente conhecer um pouco sobre a hidroginástica. Eu queria saber de vocês, primeira coisa, Alexandre, o que é a hidroginástica? Hidroginástica nada mais é do que uma ginástica no meio líquido, né? No meio aquático, né? Ela diminui talvez um pouco da sobrecarga do que seria uma ginástica convencional. Basicamente seria isso daí. Ô Miguel, por ela ser dentro d'água, uma piscina, o que ela traz de diferente do que fosse fora dela, aqui na parte plana? Tem muita diferença? O diferencial da hidroginástica é que é uma aula realizada dentro da água, por isso tem diminuição do impacto. Então, para muitos alunos nossos vêm por recomendação médica, porque tem restrições, dores lombares, joelho, por ser realizado dentro da água, isso daí acaba diminuindo o impacto. E aí, Ale, você falou diminui o impacto. Então, se eu der um pulo aqui, onde a gente está, no plano, os meus joelhos, os meus tornozelos vão receber outro tipo de impacto do que dentro d'água? Exatamente. Ele sofre um impacto um pouco maior do que seria dentro da água, né? O meio líquido ela tem uma aceleração da gravidade diferente do que seria aqui fora, né? Então a gente sente a gravidade, claro, mas de uma forma mais atenuada, né? Então, assim, que nem o Miguel falou, quem vem com um atestado, uma coisa do médico, com dor lombar, dor no joelho, isso aqui, fazer a hidroginástica é fundamental. Seria fundamental, porque ele tá ali sanando, né, provavelmente aquele problema que ele tenha, né, de forma segura, né, não está deixando de gerar fortalecimento nas musculaturas, que é o que a gente precisa, inclusive, para poder diminuir, né, essa questão de problemas que ele eventualmente tenha na lombar, no joelho, né. Muitas vezes o remédio para isso é o fortalecimento, entendeu? E aí, Miguel, a gente for falar de benefício. O que a hidroginástica traz de benefício, por exemplo, para uma pessoa sedentária? Primeiro, melhorar o condicionamento físico dela. Vai ajudar no condicionamento, ela vai ter mais disposição para realizar atividades no decorrer do dia. Além de melhorar também a parte cardiorrespiratória, por ser uma atividade realizada na água, a gente consegue elevar esse nível de batimentos cardíacos dela. Então, isso pode ajudar a fortalecer isso, a pessoa ter mais resistência. E aí, Ali, o Miguel estava falando sobre o cardio, né? Sim. Ele é o principal movimento, o principal fundamento da hidroginástica? Ele acelera muito o batimento?
É um dos principais, Tá. né? A gente sempre trabalha com mais de um princípio, né? E como foi feita a pergunta anterior, a gente entende que a necessidade, por exemplo, de um povo mais sedentário, no caso, e que necessite de uma recomendação médica, seria estar mexendo no corpo. Então é uma forma que a gente tem de globalizar esse movimento corporal. Você entendeu? Então, por isso que é uma das valências que ela digamos, até treinada aqui na hidroginástica. Não seria o principal, mas é um dos principais. Entendi. E aí, Miguel, o alongamento. Se faz o alongamento antes de começar a movimentação e depois para dar uma desacelerada. Por que é feito isso? Então, a gente faz alongamento tanto no início das aulas quanto no final das aulas. No início, para ela ter a adaptação ao meio líquido, ela acabou de entrar na piscina, fazer um alongamento. Muitos têm pouca mobilidade de ombro. Esse alongamento serve para ela ter uma mobilidade maior, ter um alongamento um pouco maior. E no final da aula, a gente passa para uma espécie de volta calma, que durante a atividade física ela tem uma elevação dos batimentos. Então, no final da aula, a gente passa o alongamento para ela ter uma volta calma, reestabilizar os batimentos cardíacos dela, condicionamento, ela sair um pouco mais calma da água. Entendi. Ale, e aí a gente falou disso do alongamento e ele falou que às vezes a pessoa, como o Miguel falou, vem meio travada. Sim. Numa primeira aula, ela já começa a destravar? Ela já começa a sentir diferenças ou não? Olha, pelo que a gente conversa, né, com relação de nosso relacionamento com eles sentem uma grande melhora, né? Mas a gente entende que é algo crônico, né? Todo exercício físico ele é algo que ele é crônico, né? Então é com o tempo, é como se fosse um comportamento e um costume mesmo, né? A pessoa adquire aquilo para a vida dela e aí ela tem que seguir com aquilo para a vida, né? E aí as diferenças a gente vai colher lá na frente, né? Entendi. E aí, Miguel, a gente está falando disso, né? Da pessoa destravar e tudo. Tem idade para começar a fazer hidroginástica? Como é que inicia a hidroginástica? Tem ou não? Não tem idade. A gente tem aluno aqui de 18 anos, tem alunos aqui também que tem mais de 90 anos. Então, ele abrange todas as idades. E aí, Ale, como o Miguel falou, tem aluno de 18, mas tem aluno de 90. É diferente o tipo de carga oferecida no exercício ou não? Vai igualzinha e não tem problema? Por incrível que pareça, não, cara. É o mesmo tipo de carga e a gente ainda arrisca dizer que o de 90 anos, por estar um pouco mais de tempo com a gente, às vezes está até mais preparado que o indivíduo de 18 que está iniciando agora. Entendeu? Muitas vezes pelo estilo de vida sedentário, né? Às vezes a pessoa tem um estilo de vida sedentário, não pratica as atividades físicas nem nada, então ela vem, não sofrendo um pouco mais com relação ao idoso de 90 que já está aí, por exemplo, há 5, 6 meses. Entendi. Entendeu? Ou até mais de anos. Aí eu queria saber, assim, depois vou fazer primeiro pro Miguel e depois pro Alexandre. Qual que é a satisfação de dar aula para uma pessoa de 90 anos e ela tá aqui dinâmica e fazendo, não deixa interferir a idade? Por que é bacana isso? É legal, porque a pessoa chega aqui, muitas vezes não consegue nem descer a piscina sozinho. A gente vai, ajuda, e você vê que com o tempo ela vai melhorando o condicionamento dela, já consegue ter essa autoconfiança, realizar essa autonomia, andar, entrar na piscina sozinho. Daí elas falando depois já é satisfatório. Para você, quanto é gratificante? Cara, é gratificante no sentido de evolução, né? A gente vê, como o professor Miguel falou, a gente vê a evolução do aluno. Seria como se eu fosse fazer aquele link de, o aluno entra engatinhando aqui e passado um tempo ele tá voando, né? Então isso é gratificante porque a gente contribui, né? Para esse tipo de evolução, assim, no sentido físico da coisa, né? E isso é o mais valioso que tem, né? Que muitas vezes salário nenhum paga. Né? Entendi. Vocês estão vendo toda a barulheira aí que o pessoal tá tendo aula aqui, e aí tá tendo um café da manhã, tá tendo um aulão hoje assim. E aí para vocês, assim, Miguel, vocês são 3 professores quando vocês deram hoje essa aula aqui, que no segundo bloco vocês vão ver. Como é que vocês se dividem
em dar os treinos, cada um se organiza com uma parte, como é que é? Então, a gente tem um plano de aula que a gente faz mensalmente, a gente meio que vai seguindo ele, tem um cronograma todo específico e tem a divisão das aulas. Tem aula às 6 horas da manhã, tem aula que é meio-dia, tem aula quarto-feira da tarde. Então os professores a gente divide para cada um ficar com uma aula, para não sobrecarregar, dar atenção também mais específica para aquela turma. E aí, Ale, pra você, assim, você se divide, então tem um plano de aula. Como que organiza uma aula para trazer para cá? Depende da sobrecarga de cada um, já tá se adaptando ou não? Mesmo que chegar alguém hoje aqui, ele vai ter que fazer a mesma aula de quem já está há 6 meses, por exemplo. Normalmente a gente procura tá adequando, né, e passando a mesma aula, né? Mas a gente entende que determinado aluno, por estar chegando agora, por exemplo, ele não vai ter o mesmo ritmo, né? E aí, para ele, naquele dado momento, ela vai ficar um pouco mais individualizada, né? Porque a gente não pode também voltar uma aula de uma turma toda só para um único indivíduo. Então a gente procura atenuar, por exemplo, aquele exercício que teria uma influência, né? Por exemplo, da frequência cardíaca dele. A gente procura atenuar isso aí e deixar individualizado para ele. Até de fato ele ir acompanhando e pegando os trancos, né? Com relação às aulas, a gente tem um plano de aula, né, que a gente procura tá fazendo, mas em aulas coletivos assim, cara, o que a gente procura tá fazendo traduzindo numa grande festa. Então, basicamente, assim, a gente não se divide muito, a gente pega, só fala, agora vai eu, agora entra você, entendeu? É meio que de bate pronto ali na hora, né? Fica mais dinâmico pra gente, né? E fica mais dinâmico pros alunos, porque ele acaba não sabendo quem vai entrar, e aí quando entra determinado professor vira aquela festa, entendeu? Então a gente procura fazer uma grande aula, e além de uma grande aula, uma grande festa, né? E aí o professor falou, Miguel, de dinamismo, né? Então a aula é dinâmica. A música, o quanto a música é importante para a aula? A música é um dos auxiliares, né, para a aula. Sem as músicas ele vai ficando um pouco meio abatido. Às vezes a gente coloca a música, dependendo do ritmo, já eleva a alegria do aluno, já chega um pouco cansado, às vezes já dá aquele ânimo todo. A música tem ritmo, né? Ritmo, melodia, né? Então como a gente explicou na parte dos exercícios em si, ritmo é fundamental, né? Numa aula de ginástica, né? Porque isso vai determinar a cadência do movimento. E ritmo e cadência, eles são juntos, né? E aí, por conta disso, também se organiza um tipo de exercício por conta da batida e do ritmo da música? Com certeza. Em questão de ritmo, de cadência de movimento, sim, né? Então, às vezes a gente procura tá traduzindo um ritmo que tal música oferece para poder tá executando a cadência desejada no exercício, né? E aí, com isso, a frequência aumenta ou abaixa, né? Então, ela é fundamental para a gente estar fazendo uma aula. E aí, Miguel, tem exercícios que são feitos nos membros superiores e depois dos membros inferiores e depois dos dois juntos. Eles têm que estar sempre em sintonia, não pode se fortalecer primeiro um mais que o outro. Tem que ter sempre uma coordenação perfeita do superior e inferior. Não necessariamente, tem aula que a gente trabalha mais voltada apenas para o membro superior ou aula só voltada para inferior. Aí também tem diferença, às vezes a gente complementa, a aula meio global, igual vocês vão assistir agora. Isso ajuda a fortalecer um pouco mais. Por exemplo, uma aula voltada mais para superior, para ela ter um condicionamento melhor daquela região. Trabalhando peitoral, dorsal, ombro, que às vezes precisam durante o dia a dia. Uma aula mais membro inferior também tem as suas especificidades. Legal. E aí, eu queria saber um pouquinho de você, Alexandre. Como é que você começou dando aula de hidroginástica? Eu comecei aqui no CEMUG mesmo, no centro esportivo. Tinha experiência com natação, nós somos professores de natação também, né? Não só da hidroginástica. Tinha um pouco de experiência com natação, mas eu não tinha essa experiência prática de ensinar. Então, eu venho adquirindo os professores, até o professor Alexandre e o professor Babu, não sei se estiveram mais cedo aí as aulas, também eles são eternos professores. A educação física é um eterno aprendizado, a gente nunca sabe o que. Então, eu tive
início dessa experiência com hidroginástica aqui no Centro mesmo, com essas pedras aí. Legal. E você, Miguel, como é que você começou? Como é que a hidroginástica parou na sua vida? Então, eu comecei a dar aula de hidroginástica aqui também, no centro esportivo. Já tinha um pouco de experiência com natação, mas com hidroginástica não tinha tanta experiência. Mas foi com o auxílio dos outros professores, professor Lucas, Janaína, professora Natália, auxiliando. A gente vai estudando também, vai estar profundo, e a gente vai aprendendo e vai tentando passar o melhor para os alunos. Tem diferença da aula de natação para uma aula de hidroginástica? O ensinamento, não as técnicas, mas o ensinamento é totalmente diferente? Completamente diferente, né? Completamente diferente. Aqui, por exemplo, tem aluno que chega aí na aula de natação e não sabe nadar. E a gente tem que ensinar do zero, com todos os procedimentos, né? Todos os exercícios em si, né? Para ir ganhando confiança em si no quadro. A aula da hidroginástica em si são exercícios que a gente procura estar traduzindo exercícios simples, que todo mundo consegue assim fazer, né? Entender, né, no caso, e procura estar passando sempre dentro da água, né? Então tem total diferença, assim, a gente brinca que, na verdade, o aluno da ginástica ele já vem sabendo fazer a ginástica. Tá. Ele vai pegando o ritmo. Então muitas vezes ele vem sabendo fazer, mas não sabe o ritmo, né? E aí ele vai pegando o ritmo e ele vira essa aula coletiva aí gostosa que você. E aí, pegando o gancho do que o professor Alexandre falou, quem não sabe nadar consegue fazer hidroginástica? Consegue. Porque o nível é totalmente diferente. A pessoa aprender a nadar é diferente de fazer por exemplo, a hidroginástica é mais exercício, por exemplo, que a gente realiza no dia a dia. Basta ela ficar em pé, né? Pegar em pé, andar, buscar algum exercício, alguma coisa. Entendi. Legal. Como você só pegando o gancho, como você pode ver, em momento nenhum eles afundam a cabeça na água, etc. Então, sempre tá pra fora. O que, por exemplo, poderia ser um trauma, né? No caso, numa natação que você tira os pés da água, você está nadando, está na horizontal. Aqui não, porque eles estão em pé, né? Então basta ficar em pé. Muitas vezes não precisa saber nadar, né? E tanto que a gente tem, né, Miguel, alunos que, por exemplo, não sabem nadar, mas vem falar da hidroginástica. Basta dar pé, cara. Basta dar pé, a gente conseguir transmitir a confiança para o aluno de que não vai acontecer nada de errado, né? Até os próprios alunos dentro da água transmitem essa confiança de que não vai acontecer nada de errado. E o restante é exercícios simples, traduzidos do dia a dia, com uma sobrecarga ali, com ritmo e aumento de frequência cardíaca. Legal. Assim, eu faço uma pergunta em todo o programa, que acaba sendo clichê, mas é importante fazer. Tira um aluno que vem fazer aula aqui, um atleta, mas uma pessoa, tira da depressão, tira de sair de casa e querer não tá legal, ajuda muito isso com o psicológico? Com certeza, né? Porque ela tá introduzida ali com outras pessoas, né? E muitas vezes que por exemplo, um quadro depressivo não tem, né? A pessoa fica em casa, etc, se tranca. Isso é só um, né? Dos perfis, né? No caso. Então, tá socializando ali, né? Não só com os professores, mas também com os próprios alunos, né? E aí, por trás disso, rola grupos de WhatsApp entre os alunos, sem a interferência dos professores. Então, acabam que fazendo uma amizade além daqui do centro esportivo, né? E aí, a influência que a gente teve na vida dessa pessoa aí. Isso se a gente for tratar só de um quadro que seria depressão. E aí tem outros quadros, como o sedentarismo, né? Então faz uma diferença absurda, assim, com certeza. Então, pegando aqui o que o professor Alexandre falou, a hidroginástica salva vidas também. A hidroginástica salva vidas. Não só de saúde, mas também... não só de saúde, também psicológica, mental, inclusão. Tudo isso daí é abrangente na hidroginástica. Que legal. Tudo meio esportivo, né, cara? Todo esporte salva vidas. Bom, então a gente falou de hidroginástica, falou de exercício, falou, mas eu queria ver vocês dando um treino aí. Tem como a gente botar essa galera toda pra treinar agora? Com certeza. Vamos lá. Então, segundo bloco do Mais Esporte, a gente vai ver a aula, vai ver o treino, vai ver todo esse pessoal aqui, ó, se exercitando. Vem com a gente, o Mais Esporte volta já. Vamos ao momento Curiosidade Mais Esporte. A história da hidroginástica remonta dos romanos, entre os períodos de 460 a 375 anos antes de Cristo. Nessa época eram utilizados diversos tipos de banho. Frios, chamados de fridarium, como forma de recreação. Tépido, ou tepidarium, em local com ar aquecido. E quente, o caudarium, em ambiente fechado, com ar saturado, úmido e quente. Esses banhos tinham relação com os costumes locais,
hábitos de vida e tinha alguma relação com o sagrado, mas ainda não havia um propósito claro de atividade física como a hidroginástica. Abriu, fechou, pulou, abriu, fechou, pulou, abriu, fechou, pulou. Vamos, e acelera! Professor, esse exercício que você passou agora é o quê? Esse exercício é um pouco mais cardiorrespiração. Eu trabalho mais membros inferiores para poder circular mais a corrente sanguínea, porque é com salto, então trabalho um pouco mais essa condição cardiorrespiratória. Qual que é a importância desse exercício para eles agora? Nesse momento a gente está fazendo do aquecimento. Então a ideia é a gente trabalhar mais global, né, cardiorrespiratório, antes de eu ir isolado para o músculo. Tá legal. Então pega essa parte do treino aí. É isso aí! Direita, esquerda! Rápido! Eu quero ver essa água movimentando dentro da água. Professor, e agora? Qual é o exercício que a gente está fazendo aqui? A gente está mantendo a mesma sequência de cardiorrespiratória, movimentando bastante, porém agora a gente trabalhando mais membros superiores. O que é isso aqui? Qual que é a utilidade? Isso aqui é uma sobrecarga para isso. Sobrecarga. A gente chama de halter. Tá. Levinho, viu? Ele é leve pra gente fora d'água. Dentro d'água é mais pesado por conta da flutuabilidade. E aí eles vão fazendo a força. Então, eles aplicam mais força com o impulso da água. A água faz com que ele segure por conta da flutuabilidade e aí eles aplicam força para poder movimentar. Vamos trocar aqui na frente. Força! E agora isso que o Miguel tá fazendo? Nesse aqui ele já está trabalhando um pouco mais de ombro, mas também trabalhando perna, junto. Então trabalha um pouco a condição cardiorrespiratória junto com o isolamento do músculo. E aí também mobilidade e fortalecimento muscular? Exatamente. Professor, esse aqui agora que o Miguel tá fazendo, qual que é a importância, qual que é o exercício? Agora ele está indo para a parte muscular. Isolado no músculo, aqui mais especificamente o tríceps. Fortalecimento do tríceps, está trabalhando as articulações, né, mobilidade, mas foco no grande ganho muscular do tríceps. A gente tem uma ideia de quanto que é o peso disso? Porque o peso é igual para todo mundo, certo? Que é o peso da água. Tem alguma noção de quanto que tá dando de peso isso ou não? Então, depende da variação do halter. Se você for ver, tem uns halteres que são maiores, tem halteres que são menores. Os halteres menores, consequentemente, vai ser mais leve. Quanto for maior a amplitude da borrachinha, do halter, aí maior vai ser mais E mais pesado ele fica.
agora, o que foi que você passou? Sim. Assim como o professor Lucas explicou, a parte de peitoral, exercícios peitorais com halteres, agora de uma forma também globalizada, a gente procura colocar os membros inferiores também, né? Isso é importante porque eles aprendem a desenvolver uma coordenação motora mais fina dos movimentos em paralelo, né? Então você percebe que ao mesmo tempo que a perna está mexendo, eles têm que raciocinarem para os membros superiores mexerem também, né? Entendi. Lá, não para, presta atenção! Presta atenção, bora, bora! Alexandre, que já é conhecido aqui da gente, a gente já fez o condicionamento físico com ele. O que ele está aplicando aqui agora? Ele está falando muito oxigênio, o que é isso? Então, agora, como vocês puderam ver, a aula ela tomou um outro nível, que seria o nível dos exercícios mais cardiorrespiratórios. Então, fazendo dessa forma mais ritmada, fazendo a contagem para eles, isso vai exigindo o condicionamento cardiorrespiratório deles e vai treinando o condicionamento cardiorrespiratório deles. Então, é importante esse intervalo ter oxigênio, que é para eles respirarem, abaixarem a frequência cardíaca, para ir novamente entrar numa outra série, que seria uma série, e aí ir elevando a frequência cardíaca desses alunos. Essa cansa mais do que as outras ou não? Vai cansar um pouco mais pelo ritmo um pouco mais acelerado, né? Esse agora que ele está fazendo aqui, que ele fez com os pés aqui, sim. Isso aqui, qual que é a importância? Seria uma forma de desaceleração, né? A importância é, além de tudo, movimentar os membros inferiores. Como você pode ver, é uma aula bem dinâmica que a gente procura sempre estar movimentando o corpo todo, né? Treinando como o corpo todo. E aí entra como uma forma de desaceleração. Quando ele começa a colocar exercícios mais globalizados, é onde que aumenta a frequência cardíaca, aí é onde que a gente realmente treina o coraçãozinho, né, dos nossos alunos. E aí eles não param, né? Porque é o tempo todo. A aula tem 45 a 50 minutos e no grau. Sim, a gente procura sempre deixar eles o menos ocioso possível e misturando, cara. É uma ondulação, onde tá mais intenso, tá mais de boa relaxando. Tá mais intenso, relaxando. Agora aqui, ó, para-brisa. O que é o para-brisa? É uma forma que tem de exercício estático, né? De forma isométrica, né? A água ela vai ter uma influência ali de auxiliar eles nesse exercício que talvez fora da piscina seria mais difícil eles fazerem, né? E o halter vai gerar uma sobrecarga, né? Então uma forma que tem de contação isométrica que a gente procura passar. E a animação da galera? Eles o tempo todo assim, agitado? O tempo todo assim, a gente procura sempre estar passando a animação aqui fora, né? Pra eles estar transmitindo lá dentro da piscina, né? Então vamos para mais uma parte desse treino aí do pessoal da hidroginástica com o professor Alexandre e o professor Alexandre. Fazendo aí de alongamento, o que é? Agora a gente já entra numa fase final, né, de aula, onde a gente faz uma desaceleração. Então, como você pode ver, a aula vai tomando uma intensidade rítmica um pouco menor, né? Intensidade corporal um pouco menor, então os movimentos passam a ficar um pouquinho mais curtos e um pouquinho mais desacelerados para ir desacelerando o corpo deles, né?
E aí acaba entrando na fase final, que é a fase de alongamento, para poder desacelerar, né, de vez e preparar eles para sair da piscina, né? Tá, agora aqui já é a fase final, para dar uma relaxada, Exato. alongar legalzinho, para ninguém ter uma cãibra, não ter uma lesão, é isso? É para isso? Perfeito. Então agora já é o final aqui, ó, estão fazendo aqui. Sim, já uma para dar forma mais, bem tranquilo. mais isométrica, mais, digamos assim, parada, né? Para ir desacelerando. Legal, vamos ver isso aqui. Esporte é isso, é dedicação, é esforço, é amor, toda luta e batalha, ó, que os professores colocam aqui, ó, é justamente para isso, para trazer cada vez mais dedicação e esforço, é inclusão para esses jovens aqui que estão se divertindo o tempo todo. Professor Alexandre aqui, obrigado, viu, gente? É isso, e que vocês em casa cada vez tenham mais esporte na vida de vocês. É isso, pessoal, valeu, valeu!